Salve, salve, logísticos! E aí, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula? Isso aí, vamos que vamos! Hoje a aula é a aula 15 e o capítulo 15 se chama Logística Global. Olha que nome bonito! Isso aí, Logística Global. Está na página 171 do livro Tendência e Gestão da Cadeia de Suprimentos, do curso de Logística. E aí, gostou da nossa foto aqui, nossa figura principal? Então, vou falar sobre isso, Logística Global. É isso, também conhecido como macrologística também, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, na aula anterior, nós vimos o capítulo 14, a relação com os clientes, como gerenciar essa relação com clientes. Quem são os nossos clientes, quais são os gostos do nosso cliente, quem é o nosso cliente, não é isso? Qual é o perfil do nosso cliente? A empresa, quando ela faz uma gestão com clientes, relacionamento com o cliente, acaba conhecendo cada vez mais quais são os gostos que o cliente tem. Qual é a demanda do cliente? É isso? Bom? Então nós vimos isso na aula passada. Estudamos também que as empresas fazem isso para conhecer mais também, detalhar mais os seus clientes. Para com isso, para fabricar, produzir novos produtos, novas mercadorias, para que possa satisfazer esses clientes. E principalmente o quê? Fidelizar os clientes. Tá bom? Na aula de hoje vamos falar sobre logística global. Tem aqui duas figuras muito legais. Duas figuras aqui, né? Nós temos aqui um mapa mundi, e aqui do outro lado o globo terrestre, não é isso? Então vamos falar sobre isso, globalização, tá bom? Vamos lá? Isso aí. Bem, pessoal, logística global. Bem, o nome logística global, ele é bem recente, porque as pessoas começaram a enxergar de outros modos a logística. Quando eu falo que logística movimenta o mundo, é isso. A logística é global, tá? Tudo começou com o quê? Com a globalização da economia, lá na década de 90, quando os países abriram os mercados para as novas empresas de outros países. Então teve essa troca, né? Essa mutação de importação e exportação. Eu vendo para outro país, recebo de outro país, então isso é logística global. Quando a gente fala logística global também envolve o quê? Como vou levar, qual é o tipo de transporte, armazenamento, tudo isso está voltado para a logística global. Okay? Então a logística global nada mais é o que? Um comércio sem fronteiras. São produtos e serviços sendo oferecidos por empresas em outros territórios. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil e vou vender lá para a China, vou vender lá para a Rússia, vou vender lá para a Índia. Inclusive o Brasil é um grande exportador de frango também, de carnes, não é isso? Então, ó, que interessante, a logística está englobada ali. Não é só levar o produto, não, tem toda uma logística para levar esse produto para outro país. Tem parte de alfandegárias, vamos ver isso depois, né? Isso, burocrática. Então, a satisfação do cliente de outro país, qual é a cultura daquele país. Bom, então nós vamos sair do nosso mundinho aqui, do nosso país, para outros países. Vamos expandir nossos negócios, tá bom? Bem, para isso, pessoal, é bom nós conhecermos as forças da logística global. Que forças são essas? São 4 tipos de forças que estão envolvidas na logística global. E a empresa tem que conhecer isso. Primeiro, quais são as forças dos mercados globais? Que forças são essas? Então, são as ameaças geradas pela concorrência e oportunidades de clientes estrangeiros. Quando você vai abrir um negócio em outro país, você tem que conhecer quem são seus concorrentes daquele país. Quais são os meus clientes, né, daquele país? Quais são os gostos que eles têm? Depois temos aqui as forças tecnológicas, está aqui em azul. Ó. São soluções tecnológicas e inovadoras nos produtos de diferentes países. Quando você vai lançar um produto seu em outro país, você tem que saber o quê? Tem que ser um produto inovador. Tem que ser algo que eles já não conhecem, que eles não conhecem. Talvez você pode até conhecer, mas você aperfeiçoou para aquele país. E as pessoas gostam disso, os clientes gostam disso, de novidades, de tecnologia. Depois temos o terceiro, forças dos custos globais. Localização de CD, que é centro de distribuição, estudamos isso nas aulas passadas. Mão de obra a custos inferiores em relação ao Brasil. Por exemplo, eu quero abrir então uma empresa lá na China. Então lá na China, na Índia, a mão de obra lá é bem baixa, não é isso? O valor da mão de obra. Então, em relação ao Brasil. Então, tem coisas que você tem que conhecer. O logística tem que ser o quê? Um gestor, ele tem que saber administrar isso também. Qual é o valor que eu vou gastar? Aonde vai ser localizada a minha empresa? Tem minha estratégia. São tudo estratégias que você tem que saber, entender disso também. As estratégias para você verificar quais custos que você vai ter para abrir aquela empresa ou um centro de distribuição naquele país. Bom? E qual é o valor da mão de obra? Nós estudamos isso nas aulas passadas, lembra disso? Eu quero abrir um centro de distribuição. Aonde vai ser?
Nós estudamos também o mapa, né, fizemos cálculos para saber qual a melhor localização. E por último aqui nós temos as forças econômicas e políticas. O que são isso? São as flutuações de câmbio. Qual é o valor do câmbio? O dólar, o euro. Então tudo isso vai influenciar também nos valores do seu preço final para o seu cliente. Os impostos que é cobrado naquele país, as leis ambientais que tem naquele país, quais são os conflitos que estão acontecendo naquele país, como político ou territorial. Vou abrir uma filial lá no Emirados Árabes, no Kuwait, no Irã, no Iraque. Então tem que verificar isso também. Onde vai ser essa nova empresa que você vai abrir fora do país ou vender para esse país. Tá bom? Então isso é bom vocês entenderem quais são as forças que influenciam na logística global. Vai desde de clientes, fornecedores, tecnologia, custos e que país vai ser, tá bom? Então aqui, pessoal, nós vamos entrar na parte de importação e exportação na logística global. Apesar que isso aqui vai ser um assunto de próximas aulas também, tá? A importação e exportação, tá? Importação é quando eu trago de um país para o meu país, não é isso? Eu compro lá da China, compro do Paraguai, compro dos Estados Unidos, compro da Itália, da França. Então não estou comprando de um país, está vindo de lá para cá, eu estou importando. E exportando é o que? Quando eu estou no meu país, eu vou mandar para fora, vou mandar o produto para outro país. Exportando, vou mandar para fora, tá? E aí, a logística global, quando a gente estuda isso na logística, a gente tem que ver a viabilidade. É viável exportar? É viável importar o produto? Então tem que verificar isso também. Quais são os procedimentos que eu tenho que ter para saber o que eu devo importar, o que eu devo exportar, a parte burocrática também. Então, ou seja, eu preciso de documentações para importar, exportar também um produto. Então, tem que verificar também. O logístico tem que ter essa visão, tá? Qual é o produto, se tem impostos, quais são os impostos, tá? Depois, qual é o tipo de transporte? Nós estudamos isso, modal, tipos de modal na logística. Então, qual é o modal? Vai ser modal aéreo, modal marítimo? Então, né, tem que verificar qual tipo de modal vai ser. Modal ferroviário e assim vai, tá bom? E aqui nós temos o outro também, formação de preços de importação e exportação. Quando você exporta ou importa, você tem ali impostos inclusos, não é isso? Então, você tem que verificar qual é o preço final que vai ser para o seu cliente. Vai valer a pena? Então, vai ser mais caro que já tem lá? Então, o cliente vai muito pelo isso, vai pelo preço também, além da qualidade, que é o principal. Então, você tem que formar preço. Vou vender alguma coisa, vou exportar, tem que verificar como é que vai ser esse preço lá. Vai ser competitivo em relação àquele país? Tem que verificar isso também, tudo bem? E aí, nós temos alguns desafios que tem na cadeia de suprimentos. Lembra do Supply Chain Management? Gestão da cadeia de suprimentos. Então aqui, nós temos aqui 3 desafios. Primeiro, mercados heterogêneos. Para você vender para esse país, você tem que conhecer o quê? O mercado local, qual é o tipo de religião que tem naquele país, a cultura, principalmente. Talvez seu produto não pode ser aceito lá porque pode infringir alguma lei, alguma religião, alguma cultura daquele povo lá naquela localidade, naquele país. Você tem que, o segundo, adaptação dos produtos de acordo com aquele país. Então, como eu falei, tem produtos que não são aceitos no país que você está exportando ou abrindo uma empresa lá. Você tem que se adaptar ao seu produto naquele país. Tem países, por exemplo, México, eles adoram pimenta. Então, pimenta, né? Então, imagina aqui, o pessoal gosta de pimenta no Brasil, mas não tão quanto lá no México, que é bem picante mesmo. Então, você se adapta de acordo com o país. Alta complexidade no gerenciamento, modais de transporte diferentes, leis, normas alfandegárias, sanitárias diferentes em cada país. Cada país possui sua própria lei, né? Tem países que é focado no modal ferroviário, tem país que é modal marítimo, modal transporte rodoviário. Então, tudo isso vai influenciar também. Então, tem que observar bastante esses desafios que tem quando você vai exportar para aquele país ou abrir uma empresa naquele país, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de redes globais. Algumas existem, outras não existem ainda, né? Já faliram, né? Ou seja. Então aqui nós temos alguns exemplos de redes globais que nós temos no mundo aqui, né? Empresas que importam, exportam, tem empresas que estão em alguns países. Temos aqui a Nike, por exemplo, que tem vários países, tem Coca-Cola, 3M, Visa. Então tem várias empresas que elas estão no mundo inteiro. Várias cidades no país inteiro, no mundo inteiro, tá bom? Várias cidades, vários países, várias localidades no mundo.
Ok? É isso aí, pessoal. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre o quê? Logística global. Então, nós, como logísticos, tem que ter essa visão bem ampla. Não ficar só no Brasil, mas podemos exportar? Como é que a gente vai exportar? Vamos importar? Como é que vamos importar? Então, tem tudo isso, né? Tem a parte burocrática, a parte alfandegária. O que é alfandegária? Quando você vai trazer de alguma coisa de outro país, passa pela alfândega, para verificação, tudo isso é realizado. Então, olha que legal, isso já é o quê? Uma das profissões da logística. Se você for trabalhar como logístico, tem que trabalhar também na alfândega, não é isso? Em outro país, como gestor de logística global. Chique, né? Isso aí. E aí, na próxima aula, vamos estudar o capítulo 16, chamado Trade Zones, né? Ou zonas comerciais, também conhecido como blocos econômicos. Que blocos econômicos são esses? Para que servem esses blocos econômicos? Nós temos alguns exemplos, ó, Mercosul, temos a União Europeia e existem outros blocos econômicos pelo mundo. Para que servem esses blocos econômicos? Tá bom? Vamos ver na próxima aula. E aí, como uma atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que pesquisar, né? Desculpa, vocês têm uma empresa que pretende abrir uma filial em outro país. Então, cite 3 fatores que deverão ser levados em consideração antes de abrir essa nova filial. Então, você tem uma empresa aqui no Brasil e quer abrir uma filial em um país qualquer aí. O que você vai fazer antes de abrir essa filial naquele país? Então, você vai citar três fatores que você tem que analisar antes de abrir essa filial naquele país. Já falei alguns, lembra? Cultura, religião, entre outros, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula, tá? Lembrando, tem o Facebook e o Instagram aqui do Sebrae. Adiciona lá, @sebrae.apucarana. Até a próxima. Tchau, tchau.